Boa noite, povo de Deus, a graça e a paz. Eu tenho o privilégio de estar compartilhando com vocês a palavra de Deus. E antes da gente entrar na palavra, eu gostaria de orar pela sua vida. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, onde você está, curvasse a sua cabeça e colocasse a mão no seu coração. Amém? Senhor Jesus, Pai, eu coloco esse povo diante da tua presença, Jesus. Pai, que o Senhor faça dessa palavra como uma semente, que o Senhor faça do coração do teu povo como uma terra fértil. Que o Espírito Santo trabalhe nessa palavra, que essa palavra venha transformar vidas, que essa palavra, Senhor Jesus Cristo, venha fazer aquilo que apraz. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha derrubar toda cegueira, toda cadeia, tudo que vem impedir, Pai, da sua palavra frutificar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite novamente, povo de Deus. O tópico dessa palavra que eu quero compartilhar com você é uma fé inabalável. E essa palavra ela se encontra em Salmos 125. Eu vou ler contigo. Diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não podem ser abalados, mas que permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. Amém. O primeiro tópico dessa palavra que eu quero compartilhar contigo, ele se chama: precisamos ser como o monte de Sião. Quando nós falamos de confiança, a confiança ela está literalmente interligada à fé. E o que é a fé, Gabriel? A fé é a coragem de acreditar, sem qualquer desconfiança, em algo que nos foi prometido e ainda não vemos, mas esperamos, baseados na fidelidade da palavra que nos foi dada. Quando nós falamos de confiança, nós já lembramos do momento que nós passamos. Quando eu falo de um momento, eu interligo isso à fé cristã. Por quê? Hoje a gente vê que o povo cristão está um pouco desligado, um pouco disperso. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, nesse momento de confusão, como anda a sua fé? Sua fé ela tem aumentado, a sua fé ela tem diminuído, a sua fé ela tem sido igual, você tem orado mais? Como se encontra a sua fé nesse momento de pandemia? E a primeira pergunta é: como anda a sua fé? A segunda é: como nós, cristãos, estamos lidando com o momento em que estamos vivendo? Nós vemos pessoas que elas passam por uma carência de palavras, elas passam por uma carência de abraços, de uma carência de contato. E essa carência ela está literalmente interligada ao momento. O momento em que nós vivemos hoje é um momento difícil, um momento complicado. Porém, o Senhor ele vem nos dizendo e nos advertindo: os que confiam no Senhor, eles serão como o monte de Sião, que não podem ser abalados, mas que permanece para sempre. E a pergunta que eu te faço é: você tem sido como o monte de Sião? Ou você tem sido apenas um montinho de terra que uma poeira pode te mover, onde uma chuva pode te levar, onde um vendaval pode te tirar do local? Ou você é como o monte de Sião, que independente de circunstância, você permanece firme na presença do Senhor. Você permanece com tudo aquilo que você acredita. Quando eu falo de monte de Sião, a gente interliga ao momento, mas também nós podemos interligar a pessoas que dizem ser cristãos, que dizem acreditar no Senhor, porém eu vejo jovens que entram na faculdade e com palavras curtas de alguns professores, algumas teorias de alguns professores, ela já começa a duvidar da fé, ela já começa a desacreditar do Deus que ela serve, ela já começa a fazer uma confusão na mente. E foi uma coisa simples, um mero 30 minutos de uma fala de um professor mal estruturado que fez com que toda a sua fé fosse abalada. E mais uma vez eu venho te perguntar: como você está? A sua fé, ela está inabalável? A sua fé, ela permanece? Ou você é uma pessoa que tem fé ligada à circunstância? Uma pessoa que, enquanto tudo vai bem, acredita no Senhor. Uma pessoa, quando tudo está bem, ela é como o monte de Sião, que permanece, que não é abalada. Ou você é uma pessoa que simplesmente, quando o mal vem, uma pessoa que, quando a adversidade vem, quando aquilo que não agrada aos seus olhos vem, desacredita da fé, é abalável? Então, o primeiro tópico é: nós precisamos ser como o monte de Sião. Nós precisamos acreditar no Senhor, independente de qualquer circunstância. Amém? E o segundo tópico que eu quero trabalhar contigo hoje é: existem montes
que precisam de ajuda. Se você olhar em Salmo 125, no versículo 2 diz assim: assim como estão os montes à roda de Jerusalém. Assim como estão os montes, eu venho novamente te fazer uma pergunta. Como estão os montes? Como estão os montes da nossa geração? Os montes estão com uma fé maior? Os montes estão vivendo algo realmente no secreto? Os montes estão respeitando as palavras do Senhor Jesus? Ou os montes estão simplesmente vivendo segundo a circunstância? A palavra do Senhor ela é bem simples quando ela diz assim como estão os montes. Ele faz uma menção de como estão os montes. Os montes estão como? Em volta de Jerusalém. Nós devemos nos rodear daquilo que nos aproxima do Senhor. Você tem se rodeado daquilo que te aproxima de Deus, ou você tem se rodeado daquilo que te afasta do Senhor? Para um monte ele ser firme, a coisa mais importante é a base. A base é a maior importância do monte, porque se a base está abalada, o monte ele vem abaixo. Mas quando a base está firme, o monte ele permanece para sempre. E mais uma vez, aonde está a sua base, monte de Sião? Aonde está a sua base, monte de Sião? Sua base está no Senhor Jesus ou a sua base está nas circunstâncias? Romanos 15, 1 diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Quando eu digo como estão vocês, montes de Sião, eu digo com uma preocupação maior. Por que, Gabriel, que você diz isso com uma preocupação maior? Nós que lidamos com pessoas, diversas vezes eu já cheguei perto de pessoas e eu perguntei, como você está? E a pessoa me respondeu, eu estou bem. E ao chegar em casa, quando eu acessava as redes sociais, todos os status dessas pessoas eram status de tristeza, status de angústia, status confusos. E o que eu quero te dizer hoje é, você é sim um monte de Sião, mas você não precisa esconder quando você não está bem, você não precisa esconder quando você está cansado, você não precisa esconder quando você tem dúvidas, você precisa de ajuda. E eu quero te dizer que aqueles que são fracos precisam dos fortes, e aqueles que são fortes devem ajudar aqueles que estão mais fracos. E mais uma pergunta que eu quero fazer para você é sobre a nossa geração. Analise a nossa geração, analise a si mesmo e comece a fazer um balanço e ver como você está. Um monte ele deve ser forte, porém, um monte também passa por dificuldades. Um monte também passa por adversidades. E o que eu quero te dizer é que não é vergonha dizer que você não está bem. Eu quero te dizer que não é nenhuma vergonha você falar que não estou legal, eu preciso de ajuda. Isso não é vergonha. E eu quero te dizer que não só o pastor, não só a liderança, você também pode ajudar alguém, você que hoje se encontra forte. Às vezes a gente não precisa ser muito espiritual, às vezes a gente precisa ser apenas um ouvido, às vezes a gente precisa ser apenas um ouvido, um ombro de consolo, às vezes a gente precisa apenas ouvir alguém. E o que eu quero te dizer é que você, independente de tristeza, independente de fraquezas, você continua sendo um monte de Sião. E você não vai ser abalado. E se você se encontra hoje abalado, busque ajuda. Pois a palavra do Senhor diz que os que estão fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós vamos sim ajudar uns aos outros para superar não só um momento, mas para nos tornarmos uma geração firme na presença de Deus, uma geração que não se abalam com nenhuma hipocrisia, que não se abalam com nenhuma teoria de professores, uma geração que não se abalam com uma fala, com uma conversa vazia, mas uma geração que no Senhor Jesus, acima de todas as coisas, uma geração que acredita no Senhor Jesus, independente de circunstância, independente de pandemia, com pandemia ou sem pandemia, uma geração que crê no Senhor Jesus com todo o seu coração. E o terceiro tópico que eu quero falar contigo hoje é que o Senhor, Ele guarda o seu povo. No capítulo 2, ele diz assim: assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para todo sempre. Amém? No primeiro tópico, quando eu questionei como estão os montes de Sião,
E no segundo tópico, que eu falei que os montes eles precisam de ajuda, e se você precisa de ajuda, você precisa procurar ajuda. E eu quero te dizer aqui, no terceiro tópico, que é uma boa nova, que o Senhor Jesus ele está em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. O Senhor Jesus ele não te abandona, ele nunca vai te abandonar. Mesmo que nós viremos as costas para ele, ele nunca virará as suas costas para nós. E eu quero te dizer que o Senhor Jesus ele está em volta de você, que o Senhor Jesus ele está contigo, independente de circunstâncias, independente do que aconteça, o Senhor Jesus estará contigo. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Talvez hoje você passe por uma dificuldade que você não vê socorro. Talvez hoje você tenha clamado e você ainda não viu a resposta. Mas eu quero te dizer que isso é a fé. A fé é acreditar nas coisas que não se veem. A fé é chamar à existência aquilo que não existe como se já existisse. E eu quero te dizer que o nosso Deus, ele é soberano. Que o nosso Deus, ele está acima de pandemia. Que o nosso Deus está acima de momento. Que o nosso Deus, ele é eterno. E eu gostaria muito que essa palavra entrasse no seu coração, que o Espírito Santo trabalhasse isso em você e que você entendesse que você é um monte de Sião e que você não pode ser abalado, que você vai permanecer hoje, permanecer amanhã e permanecer para sempre. Amém? Eu gostaria de estar orando com você e eu gostaria de novamente você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e colocasse a mão em seu coração. Amém? Senhor Jesus, diante da tua presença, Pai, nós estamos aqui, os montes de Sião dessa geração. Pai, talvez tem pessoas que têm passado por momentos de angústia, por momentos de crise, por momentos de dúvidas, por momentos de desespero. Mas, ó Senhor Jesus, até aqui nós temos permanecido firme como os montes de Sião que nós somos. Ó Jesus, Pai, que o Senhor visite essas pessoas aonde elas estão. Que em nome do Senhor Jesus, que toda angústia seja lançada fora, que todo medo seja lançado fora, que toda confusão seja lançada fora em nome de Jesus. Pai, que a Tua palavra entre nos corações e que a fé que um dia foi abalável, Pai, que ela se reestruture hoje e que em nome de Jesus, que ela possa ser inabalável em nome de Jesus, que nós possamos acreditar no Senhor acima de todas as coisas. Espírito Santo, que a Tua palavra queime, que a Tua palavra arda e que a Tua palavra transforme vidas em nome de Jesus. Muito obrigado, foi uma honra compartilhar a palavra com você. Uma boa noite.